Salmos 115. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Todos acharam Salmo 115? Facinho, né? Quando a Bíblia é nova, dá uma enrolada nas folhas, né? Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem: onde está o Deus deles? E nós respondemos: o nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Eu lembro de um cântico, e alguns lembram também, nós vamos cantar agora e você vai cantar junto comigo. Essa é a letra. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor das tuas misericórdias e das tuas fidelidades. Talvez seja diferente um pedacinho aí, né? Mas é assim, ó. Pastor Jean me ajuda, pastora Deise, pastora Hebe, deixa eu ver quem mais vai me ajudar. O pessoal conhece, dos acampamentos. Gente, vocês estão me olhando com uma cara, estou até com medo. Jesus, assim, ó. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e das tuas fidelidades. Viu? Facinho. Vamos lá então. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor das tuas misericórdias e das tuas fidelidades. Aprenderam? Ô Luana, você gravou? Põe lá depois pra gente ouvir lá no Instagram, a gente vai aprendendo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, pelo teu amor, pela tua fidelidade. E as pessoas perguntam: onde está o teu Deus? Onde está o Deus da igreja? Onde está o Deus? Melhor, onde está a igreja? Cadê a igreja? Esses dias eu estava falando com uma pessoa e ele começou a blasfemar. Não, porque a igreja fica ali, não faz isso, não faz aquilo. Ele estava um pouco irado com algumas coisas. Querido, mas tudo que nós estamos fazendo nesse local, que nós estamos executando, não é para a nossa glória, é para a glória do Senhor Jesus. E nós, como igreja, nós temos que ser luz e sal da terra. Amém? Nós precisamos sair dessas portas aqui e evangelizarmos, falarmos a verdade do Senhor, tudo para a glória do Senhor Jesus. É chegado um tempo, querido, é chegado um tempo que nós estamos orando nesse lugar, e Deus vai fazer coisas grandes nesse lugar. Amém? Você não vai ser um crente de banco, ficar sentado aqui todos os domingos, mas eu e você seremos sacudidos pelo Espírito Santo, para fazermos a diferença dentro da nossa casa, que é o primeiro lugar que nós temos que ser crentes, sermos igreja dentro da nossa casa, depois na escola, no trabalho, no bairro. Esse é o papel da igreja. Essa aqui era só uma introduçãozinha que eu queria falar para vocês, e na verdade hoje nós vamos continuar falando de Abacuque, tá? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Toda a glória seja ao Senhor. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Nós vamos terminar hoje, então, a mensagem de Abacuque. Então, abra lá em Abacuque. Enquanto você abre lá, eu vou dar uma recapitulada rapidinho do que a gente falou semana passada sobre Abacuque. Abacuque, ele viveu em torno de 600 anos antes de Jesus, por ali. Até o título da nossa mensagem da semana passada foi 2.625 anos atrás, a mensagem é a mesma, né? Então, considerando o tempo de Jesus, mais o nosso tempo atual, daria mais ou menos essa mensagem de Abacuque, 2.620 anos por aí.
E a mensagem é a mesma, querido. E Abacuque, ele vivia numa geração perversa, corrupta, uma geração que estava se afastando do Senhor Jesus. E nós estamos falando aqui da igreja, do povo de Deus. Abacuque fala do povo de Deus. Então, quando você lê Abacuque, fala, nossa, mas que povo terrível, conhecia a Deus e fazia essas abominações. Estava falando da igreja, de um tempo ruim, de um tempo difícil, e era como se, eu já falei semana passada, é como se você vivesse nesse tempo atual. Parece que Abacuque está aqui na Adonai Shalom pregando. Faz de conta que eu sou Abacuque. Seria a mesma coisa, porque a história não muda, querido. Os anos passam, os anos entram, a tecnologia avança, coisas novas acontecem, mas o coração do homem, ele insiste em desagradar ao Senhor. Nós podemos evoluir, nós podemos ter carro elétrico, avião, coisas modernas, comidas, você liga aqui, daqui a pouco chega uma pizza, é tudo fácil, tudo maravilhoso. Mas o coração do homem, ele continua distante do Senhor. Os prazeres, as respostas, ele se afasta da palavra do Senhor. E o triste é quando nós que somos a igreja, nós estamos frios e afastados da presença de Deus. Isso é o pior. Quando você não conhece a palavra, quando você não tem discernimento da presença do Espírito Santo na tua vida, é uma coisa. Agora, quando você conhece o caminho da verdade, quando você conhece Jesus, quando você conhece aquilo que liberta, aquilo que traz a resposta para a tua vida, e você não abraça, isso é difícil. Isso é dolorido. A Bíblia fala, né? Era melhor que não tivesse conhecido Jesus. Era melhor que não tivesse conhecido. Mas eu e você conhecemos Jesus e nós vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vou fazer uma piadinha de crente aqui, para você dar uns glória de vez em quando. Diz que um pastor foi numa igreja, que a igreja era tão fria, tão quieta, que os mais avivados da igreja eram os mosquitos. Que zzz, ele ouvia, zzz, tanto, os irmãos não falavam um ar. Meu querido, dê glória a Deus, amém, aplauda, se expresse, sorria, fala, Jesus, eu te amo, estou aqui para ti, amém? Gruda a tua mente na palavra aí, não sou eu que falo, o Espírito Santo. Então Abacuque, queridos, falando um pouquinho de Abacuque, a história diz que talvez ele fosse um levita, porque lá em Abacuque 3, ele canta uma canção, né? Ainda que a figueira não floresça, que nós já cantamos várias vezes, mas ele era um profeta, e ele tinha o papel de dizer coisas que as pessoas não queriam ouvir. Assim como Isaac, né, que já falei, foi cerrado ao meio. Isaías, de novo errei. Isaías, certo? Isaías, profeta Isaías. Foi cerrado ao meio. Jeremias. E Abacuque chegou numa situação que ele era a mesma época, ele tinha que falar ao povo e falar, olha, vocês estão errados. Convertam-se ao Senhor. Mas ele fez uma coisa diferente, ele foi a Deus. Ele falou, Senhor, até quando nós vamos viver isso? Se você ler em Abacuque 1, lá ele fala, Senhor, como que nós vamos viver isso? Até quando, Senhor? Até quando? Será que o Senhor não vai nos ouvir? E Abacuque, ele viveu aqui 3 situações, querido, nesse momento da vida dele, que era uma situação política, talvez você até identifique alguma coisa nos dias atuais. Era uma política complicada, gananciosa. Por quê, querido? Porque tudo aquilo que não está dentro da Bíblia, tudo que você imaginar que não estiver dentro da Bíblia, ela tende para esse lado. Corrupção, engano, maldade, frustração, egoísmo. Se não estiver dentro da palavra, é isso. Então a política era isso. Era uma crise absurda que eles estavam vivendo. Socialmente, mesma coisa. Saúde, comida, injustiça social. Abacuque via tudo isso. Mas o que era mais terrível, o que era mais perigoso, e o que é para nós também mais preocupante, é a minha vida e a tua vida espiritual.
Isso é o mais importante que você deve prestar atenção. É a tua vida espiritual, é como está a tua vida com Deus, como está a minha vida com o Senhor Jesus. Porque como diz Abacuque, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha comida, ainda que não tenha picanha, ainda que não tenha dinheiro, ainda que não tenha emprego, todavia eu me alegrarei no Senhor. Se o Senhor não for a nossa alegria, querido, esquece o resto. Esquece o resto. Porque o resto você até pode ter. Você pode ter dinheiro, você pode ter um cargo, você pode ser um bom político, você pode ter uma vida social maravilhosa, mas se você não tiver a presença de Deus, é engano, é frustração, é vazio. Esses dias eu estava falando com um colega meu, uns 3, 4 meses, ele me procurou, falei com ele, e ele estava muito chateado, numa depressão. Ele procurou alguns caminhos para resolver o problema dele. Caminhos que não eram o caminho do Senhor. E ele deu umas cabeçadas, orei com ele, falei, meu irmão, vem para cá, fica desse lado. E ele, quarta-feira à noite, ele tirou a vida dele. Menino novo, 40 anos. Tirou a vida dele. Aí me ligaram, Elmar, o fulano, vai ter um velório. Eu falei, mas... Eu fiquei pensando, cara, eu acho que ele fez besteira. Não me falaram que ele tinha se suicidado, né? Aí eu fui atrás e ele se suicidou. Aqui de Dourados. Eu falei, Jesus amado, como que o inimigo trabalha ferozmente. Ferozmente. O inimigo vive ao nosso derredor, querido, para nos destruir. Ele vive como, né? Como se fosse um leão rugindo ao nosso derredor. E eu e você, muitas vezes, nós brincamos, querido, com o pecado. Nós brincamos de ser crente, nós brincamos de ser cristão. Mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele quer destruir a tua vida e a minha vida, queridos. Assim como destruiu a vida desse rapaz. E eu e você, nós temos oportunidade nessa noite, queridos, de colocarmos um ponto final na nossa vida de conforto. Falar, eu preciso tomar uma atitude na minha vida. O pastor Jean falou semana passada, o que nós vamos fazer com a palavra? E a palavra de Deus, querida, é falada todo domingo nesse altar. Domingo após domingo. E você fala, e eu falo, não, essa semana eu vou mudar. Não, domingo que vem vai ser diferente. Não, esse ano vai ser diferente. Eu vou fazer isso, vou fazer isso. E a gente acaba entrando numa mesmice. E nós precisamos, querida, em nome de Jesus, tomar uma posição. Nós temos que ser como Abacuque, falar, clamar ao Senhor. Falar, Senhor, até quando, Senhor? Nós estamos necessitando de uma geração de Abacuques, querido. De uma geração que clama ao Senhor. Que se importe com o próximo. Eu falava hoje cedo com o Luan. Querido, se você dá atenção para qualquer pessoa, para o teu vizinho que você só fala bom dia, você fala, deixa eu falar um negocinho com você, ele vai até tomar um susto, porque sempre é só bom dia. Fala, ih, lá vem pedir dinheiro. Não, querido. Não é sobre dinheiro que nós estamos falando, nós estamos falando sobre reino, sobre a glória do Senhor. E ela está em você, ela está em mim. Só que nós estamos guardando isso, querido, nós estamos guardando. Ah, deixa lá, o pastor fala. Não, quem sou eu? Querido, você é raça eleita, povo de Deus. Creia, querido, a palavra está dentro de você. A Nari falou esses dias, né, Nari? Posicionamento, queridos. Tome um posicionamento. Faça algo para Deus diferente. Fala, Senhor, eu quero santificar minha vida. Eu quero jejuar, eu quero orar mais, eu quero ler a Bíblia. Eu preciso. E Abacuque, querido, viveu essas 3 crises. Política, social e espiritual. Em nome de Jesus, nós precisamos crer que o Senhor está no controle das nossas vidas. Vamos parar, querido, de olhar a política, de olhar a sociedade do modo de criticar,
Mas se eu e você fizermos o papel do Senhor, nós vamos mudar a sociedade, nós vamos mudar a política. É ao contrário, a diferença está em nós, através de Jesus. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Querido, pode acreditar, as pessoas estão sedentas para ouvir você falar de Jesus. Estão sedentas, o mundo está sedento da palavra de Deus. Ontem eu fiquei surpreendido, Auro, quando a gente começou a orar ali pelos homens, teve um irmão ali que ele começou a gritar, clamar. Eu não conheço ele, talvez Auro conheça ele melhor. Ele começou a falar: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família. No meio de um monte de homens. Não teve um pingo de vergonha. E é isso que eu e você temos que fazer. Falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do meu vizinho que está morrendo. Tem misericórdia do meu colega que se suicidou. Não ouviu a palavra. Mas você tem que falar, querido. As pessoas estão morrendo. E o pior, que Abacuque estava vendo aqui, as pessoas estão morrendo dentro da igreja. E eu e você, nós temos que viver para o Senhor Jesus de verdade. Não importa, querido, o que está acontecendo. Importa que você deve se ajoelhar e clamar ao Senhor. Falar: Senhor, até quando isso vai acontecer? Eu quero mudar, Senhor. E Abacuque, então, ele estava vivendo essa crise, queridos. Você pode ver isso lá, Abacuque 1, 2 e 3. Eu não sei se você leu. Hoje até mandei um videozinho sobre Abacuque. E Abacuque, fazendo uma analogia dessa crise, no capítulo 1 ele estava olhando para baixo, por causa da crise. Muitas vezes eu e você, nós ficamos assim desanimados. Deus, o que vai ser agora? O que está acontecendo? Você não é ingênuo, né, querido? Você sabe, o mundo está um caos. O mundo está um caos. É guerra para todo lado. É desespero. É gente passando fome, com o mercado aqui do lado dele, ele morrendo de fome. Tem comida, mas ele não tem comida. Tem saúde, mas não é para todos. Isso é caos. Isso é ganância. É egoísmo. É o mundo. É um mundo sem Jesus, é um mundo sem Deus. E Abacuque estava vendo isso, falou: Senhor, até quando? Então no capítulo 1 ele está olhando para baixo, ele está vendo a circunstância. E no capítulo 2, Deus fala para ele: olha para frente. Olha para frente, escreve bem grande. Escreve bem grande, Abacuque, escreve aquilo que eu vou fazer. Eu não vou tardar, eu vou ser justo. Deus fala. Até disse que Abacuque foi o pai do outdoor, né? Porque ele que fez, Deus falou para ele: faz um negócio bem grande para que quem passar correndo vai ver. Está escrito lá em Abacuque 2. Faça bem grande para quem passar lá distante vai ver o que está escrito. O que Deus diz, querido, que Ele é justo e fiel. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E quando chega no capítulo 3, no 1 ele está olhando para baixo. Abacuque, no 2 ele está olhando para frente, mas no 3 ele olha para cima. Ele olha para o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha vida. Eu quero desafiar a você, querido, a olhar para cima, a olhar para Deus, a olhar para o reino. Olhe para os teus irmãos através do sangue de Jesus. Essa comunidade, queridos, será diferente quando você e eu estivermos com o nosso foco em Jesus. Estivermos distante da nossa apatia, falar: cara, eu quero fazer algo para o Senhor. Eu quero estar com meus irmãos. Eu quero sair dessa mesmice. Eu não quero ver meu irmão domingo que vem. Eu quero ver ele amanhã, segunda-feira. Na terça-feira, o que nós vamos fazer? Eu vou ligar para ele. Eu quero buscar alguém. Querido, nosso coração precisa queimar por Jesus. E Deus tem levantado uma palavra sobre a nossa igreja, querido, já faz um tempo. E é chegado um tempo que nós vamos ver a mão do Senhor. Mas para isso você vai ter que sair da cadeira, querido. Para isso você vai ter que ter desejo, falar: eu quero mais do Senhor. Eu quero mais da presença de Jesus.
Amém? A nossa geração, querido, precisa ouvir de Deus. O teu vizinho precisa ouvir de Deus. A tua escola, o teu trabalho. Onde está, querido? Onde está o amor pelas vidas? Nós falamos tanto que amamos, mas você ama o irmão que está do teu lado? Se eu perguntar para você, está tudo bem? Está tudo bem. Mas está mesmo? Vamos tomar um cafezinho? Se você ficar com ele 2 minutos, ele vai falar, então, sabe o que é? Ora por mim. Estou com um probleminha disso, um probleminha daquilo. Já cansei de falar para vocês. No mundo tereis aflições, e ela é para todos, querido. Deus não isenta ninguém, é para todos. Jesus sofreu por mim e por você. Ele passou aflição por mim e por você. E Deus tem uma palavra para você nessa noite, querido. Deus tem algo para você nessa noite que você precisa fazer. Você precisa tomar uma atitude séria. Um crente de palavra. Fala, Senhor, eu vou fazer. Eu vou mudar, eu quero. Abacuque podia deixar para lá, falar, não, deixa isso para outro. Mas ele colocou a vida dele, querido, em risco, porque é isso que a gente tem que ser. Os apóstolos perderam a vida. E a nossa vida, querido, é viver para o Senhor Jesus. Tudo que nós fizermos precisa ser voltado ao Senhor Jesus, como nós lemos lá no Salmo 115. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Não é pelo meu carro, não é pela minha casa, não é pelo meu conforto. É para o Senhor, querido, o Rei da glória, Senhor dos senhores. Amém? Essa palavra hoje ela é bem curta, ela é bem rápida, porque eu falei com o pastor Jean, e o Luan vai falar alguma coisa, o pastor Jean também vai comentar alguma coisa. E Abacuque fala, Abacuque 3, fala, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E essa palavra é tão interessante quando Abacuque fala, porque quando nós começamos algo, a gente começa muito bem. Casei, estou super empolgado, né? Casei ali, comecinho, né, Gustavo? Casei agora, alegria, chama os amigos, gasta, tá, faz umas coisinhas, muito legal, né? Você não me chamou ainda, hein, Gustavo? Tô brincando. E a gente se empolga. O primeiro emprego, primeiro salário, né? Namoro, arruma uma namorada, fica empolgado. Uma igreja nova, um carro novo. Nossa, comprei um carro novo. Nossa, que legal. Ah, comprei a lambretinha, 30 por hora. Oh, glória a Deus. Meu Deus, quanta alegria, né? Começo das coisas, querido. Começo das coisas a gente se empolga. Muito legal. Mas chega no meio, às vezes a gente está cansado. Quantos de nós aqui já pensamos em desistir? Acho que todos, sem exceção, a começar por mim. Cara, meu Deus, não aguento mais. Não aguento, Jesus amado, me dá graça. Me dá graça. E Abacuque fala, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor, aviva Adonai agora em nome de Jesus. Aviva essa igreja, Senhor. Desperta. Desperta do pastor Jean até o mais novinho, do mais novinho até o último. Desperta, nós precisamos avivar no Senhor, queridos. Nós precisamos dar glória, cantar, pular, falar, Senhor, o que nós vamos fazer essa semana? O que nós vamos fazer para sacudir o inferno? O que nós vamos fazer para estar próximo do Senhor Jesus? Chega de apatia, queridos. Chega, queridos, chega. Nós somos crentes, nós estamos ficando chatos já de tanto ser crente. Todo mundo é crente, mas não faz o quê? Para quem nós temos falado de Jesus? Querido, as pessoas estão doentes lá fora. Como diz uma colega minha que trabalhava comigo, ela falava, eu estou enjoada dessas fotos. Era uma moça, ela e o marido dela, um casal novo,
Eu estou enjoada, ela falou para mim, estou enjoada de Instagram, porque todas as fotos que eu tiro, eu tenho que estar sorrindo, eu tenho que estar bonita. Meu marido não deixa nem eu fazer qualquer coisa na rua, tipo ir no mercado, eu tenho que estar linda, e tenho que estar bonita o tempo todo. Mas eu estou triste por dentro. Você já viu foto de gente feia na internet? Até o feio é bonito. Né? Até eu fico bonito na internet. Gente capricha e olha, faz biquinho, não sei o quê. Tem problema, tem que se cuidar. Mas o que eu estou dizendo, querido, a gente vive num mundo de ilusão, de mentira, vazio. A gente tira as fotos lá em Paris, não eu, né? As pessoas em Nova York, não sei o quê, tira um carro. Cara, tira a foto do teu coração e coloca aqui, mostra para mim como é que tá. Mostra para mim. Ou melhor, mostra para Deus. Para mim não vou mudar, posso orar por você. Mas pergunta para a pessoa, o que eu posso fazer hoje por você? Pergunta para qualquer um. E você carrega a verdade que é Jesus. Você carrega, querido. Você carrega. O diabo fala que não. O diabo fala que você está errado, que você não serve, que isso não é papel para você. Mas Jesus disse, ide, fazeis discípulos. Não precisa vir um profeta falar aqui. A Bíblia diz, ide. Vá, querido. Saia da tua casa. Fala de Jesus. Nós temos um tesouro guardado dentro da gente. E as pessoas estão morrendo do nosso lado. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Aviva, Pai Adonai Shalom, hoje. Em nome de Jesus, querido. Mas você precisa querer também, querido. Eu sei que tem pessoas aqui que vão e entendem isso. Mas eu não queria que ninguém ficasse para trás, querido. Se envolva. Mulheres se envolvam. Homens se envolvam. Jovens se envolvam. Vejo duas meninas novas aqui, a Janaína. Não é você não, Hebe, é a Janaína. A gente está quase adotando a Janaína, ela trabalha ali com a Hebe. Obrigado pela visita, viu, Jana? A nossa irmã querida está chegando ali também. Os nossos vizinhos também são novos, né? Pode fazer parte do grupo de jovens, né? O Elia. Tudo jovem nessa igreja, é uma bênção. Querido, aviva. Aviva, querido, aviva, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor, aviva o nosso coração, Pai. Pai, que possamos levantar uma geração de Abacuques nesse lugar, ó Pai. Geração, Jesus, que se preocupa com o próximo, Pai. Jesus, para que o teu amor seja, Jesus, falado, seja pregado. O Espírito Santo faça a obra. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda a glória, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, receba essa palavra no teu coração. Eu preciso parar aqui porque a gente tem que fazer algumas coisas diferentes hoje. Luan, pode falar, Luan? Não, você primeiro, depois o pastor Jean fala por último. Amém? A gente vai falar algumas coisas, depois no final a gente fala mais um pouco. Amém, querido? Deus abençoe. Deixa minha água aqui. Amém, paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Eu acho bastante interessante o ministério de Abacuque, porque ele foi um profeta levantado por Deus num período muito difícil, né, da nação de Israel, especialmente a de Judá. E ele teve como função, uma função extremamente complicada, que é anunciar juízo. Então, você anunciar juízo não é uma coisa fácil. Então, se alguém tiver aqui por Deus algum dia a atribuição de chegar até uma outra pessoa e falar que algo muito ruim vai acontecer com ela, se imagine no lugar desse profeta, né? Então, Abacuque, ele teve esse, vamos dizer assim, esse conflito e ao mesmo tempo esse dilema na vida dele de ser um profeta de Deus, ter que ser fiel àquilo que Deus deu para ele, e se era para anunciar juízo dos caldeus que viriam, né, até a nação de Judá
e praticamente destruir a nação de Judá por causa da corrupção moral daquela época. Essa era a função do profeta. Então é isso que Abacuque fez. Outro aspecto da missão de Abacuque foi clamar por justiça. Então, ao mesmo tempo que ele falava sobre o juízo de Deus, ele também clamava por justiça no meio do povo de Israel. Interessante que Deus, para punir o povo de Israel, levantou um povo ainda mais cruel que o povo de Israel estava sendo naquela época, que era o Império Babilônico. Então, o Império Babilônico, até hoje, quando você ouve falar de Babilônia, é uma terra muito devassa, né? Uma terra extremamente pecaminosa. Então, você vê que Deus ele utiliza um povo mais cruel para combater a crueldade que o povo de Israel estava sofrendo. Mas não só de clamar por justiça ou de anunciar juízo se fez o ministério de Abacuque. Ele, sobretudo, foi chamado a encorajar o povo à fé e à confiança em Deus. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó, o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Então, Abacuque, ele terminou por encorajar o povo a servir ao Senhor, encorajar o povo a manter a sua fé de que a justiça do Senhor seria feita, mas que há de se ter confiança no Senhor. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, com a nossa missão, sim, de anunciar juízo, de anunciar as leis do Senhor, de anunciar a vontade de Deus para nós, nós também temos a missão de anunciar o encorajamento, anunciar a fé que nós precisamos ter no Senhor. Então, essa é uma das nossas funções. E para falar sobre isso, também eu queria citar Mateus 28, 19 e 20, que o Senhor Jesus, ele deu aos seus discípulos uma missão bem específica. Mateus 28, 19 e 20, que diz assim, ó, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, uma das missões que Jesus deu aos seus discípulos era para que eles fossem, ensinassem aquilo que Jesus ensinou para eles. Então, uma das nossas funções é você ensinar aquilo que Jesus já te ensinou. Então, nós temos essa função. Se Jesus transformou a sua vida em algum grau, eu não estou dizendo que você é um crente perfeito, eu não estou dizendo que você tem que ter um nível de santidade exemplar, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa perfeita aos olhos do mundo, não é isso. Aquilo que Jesus ele fez na sua vida de bom e que trouxe transformação, é a nossa missão compartilhar, é a nossa missão testemunhar, porque isso faz parte do nosso propósito. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus também falou. Marcos 16, 15. E ele lhes disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quando a gente lê esse versículo, a gente pouco se assusta. Putz, Luan, quer dizer que eu tenho que ir no mundo todo? E quando a gente olha por essa perspectiva, fica muito distante da nossa realidade. Mas Jesus ele deu essa ordem para todos os discípulos de uma maneira geral. Como que a gente pode anunciar Jesus no nosso mundo? Qual é o nosso mundo? Qual que é a nossa rede de amigos? Qual que é a nossa rede de influência? Quem que a gente tem alcance? Quem que a gente pode conversar? Quem a gente tem acesso? A essas pessoas, por enquanto, é o nosso mundo. Até que Jesus te dê
talvez um dia uma oportunidade de você ir para um outro país. Até então, esse é o nosso mundo. Então, o nosso mundo de anunciar o evangelho é para as pessoas que estão à nossa volta. E como que a gente pode fazer isso? Claro, a gente pode fazer isso com um bom testemunho de vida, logicamente, acho que talvez em primeiro lugar, né? A gente pode fazer isso com palavras, a gente pode fazer isso conversando com as pessoas. Em Romanos 10, 14, por fim, diz assim, ó, como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então aqui, a palavra do Senhor, ela nos encoraja a realmente ser esse porta-voz do Senhor Jesus aqui na terra. Nós precisamos sim abrir a nossa boca, abrir a nossa vida, abrir as nossas ações para que a gente consiga alcançar esse mundo que está ao nosso redor. E uma dessas alternativas é realmente a gente pregar o evangelho. E experimentar talvez uma coisa nova que a gente talvez não tenha experimentado, pelo menos nos últimos anos, é sair às ruas e experimentar, ouvir as pessoas, experimentar, falar com as pessoas, experimentar, contar para as pessoas aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Então, uma das coisas que Jesus ele fez, falou comigo muito forte assim, quando eu me converti aos 21 anos, hoje não interessa que idade que eu tenho, eu me converti em 2011, e uma das coisas que Jesus falou muito forte comigo é que para que eu fosse nas ruas e falasse dele. E assim, foi no primeiro ano de conversão, foi muito rápido. Só que eu não sabia, irmão, nem ler a Bíblia direito. Eu não sabia falar, eu não sabia o que dizer. Eu não sabia, eu lembro que eu ainda sofria de gagueira ainda, meu Deus do céu, que treva que eu vivia. Eu era gago, ainda tem algumas palavras ainda, você percebeu, eu era gago, eu não sabia ler a palavra de Deus e eu tinha extrema vergonha. Então juntava essas três coisas, né? E aí, teve um dia, um domingo, eu chorei demais na cama, falei, Jesus, eu não consigo, porque aquilo estava falando muito forte dentro do meu coração, sabe? Falava muito forte no meu coração que eu tinha que sair e anunciar a palavra do Senhor. E o que veio para eu fazer? Veio para eu fazer, aquilo que você já viveu com o Senhor é aquilo que você precisa falar. Então Jesus ele já tinha transformado a minha vida ali, praticamente da água para o vinho ali. Ele já tinha feito muita coisa, embora eu soubesse muito pouco da palavra, eu sabia que o mínimo daquilo que eu experimentei com ele era suficiente para transformar pessoas, e eu comecei a fazer isso. E eu saí aqui pelas ruas, eu cansei de ir no transbordo aqui, eu tenho até hoje a foto da primeira casa que eu fui evangelizar, fui sozinho, e na cara, na coragem, peguei um boletim lá da igreja que tinha lá e saí, e foram, assim, experiências muito boas. Eu não vou contar tudo aqui, só dei um spoiler assim para mais tarde, né? Mas para resumir a história, é muito bom quando você dedica um tempo para outra pessoa. A ideia do evangelismo 1 a 1 é diferente da ideia do evangelismo para a multidão. Quando a gente fala para a multidão, a gente não tem um tipo de especificidade. A gente não mira alguém específico. A gente não sabe as demandas do coração daquela pessoa. A gente não sabe o que ela está pensando. A gente não sabe o que ela almeja. A gente não sabe o que está no coração dela. E a gente não consegue transmitir algo que seja para o coração. Mas a partir do momento que você sai da sua casa e você procura uma pessoa para conversar com ela, e olha só, 95% das pessoas te recebem bem. Não creia nisso de que você é mal recebido, não. 95% das pessoas te recebem bem. Então, à medida que você sai e realmente vai para escutar as pessoas, e realmente para dizer algo
que Jesus tenha transformado você, não é necessário que você seja mestre da palavra de Deus, não é necessário que você saiba a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não é necessário que você tenha dado aula ou nada do tipo, é necessário que você saia com o seu coração disposto a ouvir pessoas e transmitir aquilo que Jesus tem feito na sua vida. E isso, cara, transforma, sabe quem? Você mesmo. Isso transforma você mesmo. E eu tive muitas experiências que me marcaram. E uma delas eu gostaria de compartilhar, que foi de um irmão. Acho que até compartilhei essa história no culto de oração há um tempo, mas como a maioria aqui não estava presente, eu vou repetir. E era um dia que eu estava evangelizando, todos os domingos eu saía para evangelizar, sozinho. E aí eu estava no transbordo, sabe aquele dia assim que você está, cara, hoje não, sabe? Aquele dia que você fala assim, ó, céu está fechado, entendeu? Acho que eu não vou porque vai chover, tá naquela. E eu fui ali no transbordo, eu falei, aí eu tinha um caderninho, eu tenho até hoje ele, e eu anotava o número das pessoas, assim, a relação das pessoas que eu ia evangelizar, anotava o nome, se a pessoa quisesse compartilhar o contato, eu pegava, enfim. E eu tinha a meta de, pelo menos, falar com 2 ou 4 pessoas no dia. E estava faltando uma, né? Aí eu estava com peso na consciência de ir para casa e não completar a meta. Então eu fui ali no transbordo e ouvi um senhor, eu tinha mais ou menos uns 50 anos, hoje é menino, 50 anos, tá, pastor? Hoje é... E aí eu comecei a conversar com ele, e assim, sinceramente eu não lembro o que eu falei. Foi coisa normal, assim, não houve nada muito... Nada. Ah, Luan, Jesus falou com você teve uma revelação. Não, nada, absolutamente nada. Foi uma pregação que talvez você escutasse assim, e falei, isso eu já sei, que é mais. É isso. Foi bem normalzinho. E aí eu convidei ele para ir no culto. Era domingo, eu convidei ele para ir no culto e ele aceitou ir. Eu falei, aí eu nunca tinha chegado nesse passo, né? Eu falei, cara, tá, e agora? Né? Aí eu peguei o endereço dele, longe demais a conta. Aí fui com a Camila, fui lá na casa dele, peguei ele, a gente foi pro culto. E, cara, esse homem chorou tanto. E a partir de então, todo ano ele me liga. Praticamente assim. E ele toda vez me liga chorando. Me agradecendo, porque aquele dia que eu fui no transbordo, naquela hora, aquela palavra mudou a vida dele. Ele tinha acabado de se separar, os filhos tinham abandonado ele e tudo mais. E todo dia não, toda vez que ele me ligava chorando e compartilhando que aquele momento tinha marcado muito ele, sabe? E esses tempos ele estava aqui em Dourados, ele tinha sofrido um acidente. E eu fui ver ele no Hospital da Vida, na hora que ele me viu, ele já começou a chorar de novo. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é necessário nada especial. Porque se é pelo Espírito que nós atuamos, é Ele que faz a obra. Então a palavra do Senhor diz, e o próprio Senhor Jesus diz, que o semeador saiu a semear. Parte dessas sementes frutificaram, parte dessas sementes não frutificaram. O interessante é que o semeador ele continuava a semear. Ele continuava a semear. Então, a nossa função é semear. A nossa função é realmente compartilhar aquilo que Jesus fez por nós. A Bíblia ela é um testemunho daquilo que o Senhor fez. Os 4 evangelhos é um testemunho daquilo que Jesus fez na vida de cada um. Então, a sua história tem a marca do Senhor Jesus que vale a pena ser compartilhada. A tua história com o Senhor Jesus vale a pena ser compartilhada na vida de alguém, porque a tua história pode mudar a vida de alguém. Então não subestime aquilo que Jesus tenha feito na sua vida. Não fale para você mesmo que é pouco, não fale para você mesmo que talvez é insignificante, não ande em comparação, mas aceite esse desafio que a gente vai iniciar esse ano, se o Senhor assim permitir, de você ser essa
boca do Senhor de realmente expor de uma forma simples, mas muito eficaz pelo Espírito, de compartilhar a tua história para alguém que eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiado, você vai ser o maior abençoado. E é muita satisfação você chegar em casa e saber que alguém ouviu a palavra de Deus por tua causa. É muito bom, cara. É muito bom essa sensação, sabe? De você chegar em casa e falar: Deus, alguém ouviu a tua palavra pela minha boca. Eu pude ser um instrumento do Senhor, eu pude ser um canal na vida de alguém. Então, eu quero, nessa introdução, eu queria que você abrisse o seu coração para isso. Não, só para aquela abertura do seu coração para aquilo que o Senhor ele tem para nós nos próximos dias, semanas, enfim. Amém? Essa é a minha parte, então, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Me colocaram para falar, eu nem sabia que eu ia falar. Estou brincando. Na verdade, a igreja, irmãos, eu quero falar de uma maneira bem direta. A igreja que ela não anuncia o evangelho, ela está em pecado. Porque quando Jesus fala ide, ele não está fazendo um convite, isso é uma ordem, é um mandamento. O ir é um mandamento. E aquilo que o Omar disse na mensagem a respeito de Abacuque, né? Tragédias, tragédias e tragédias. Você consegue ver uma tragédia pior para alguém de ele partir hoje dessa terra sem Jesus? Existe alguma tragédia pior que isso? A pessoa pode ter milhões na conta, a pessoa pode ter uma saúde de ferro, a pessoa pode ter a melhor esposa, o melhor marido, os melhores filhos do mundo, a pessoa pode ter tudo. Mas você imagina a tragédia que é para essa pessoa ela partir dessa terra para a eternidade sem Jesus? Existe alguma tragédia pior que isso? Sabe, irmãos, eu concordo completamente quando a Bíblia fala, ou quando as pessoas falam, inclusive o próprio Agostinho, né, ele tinha uma frase muito conhecida, que ele falava assim: prega o evangelho a todo tempo, e se precisar, fale. E eu concordo com essa frase. Só que a Bíblia fala de maneira bem clara, o evangelho precisa ser falado. O texto que o Luan leu aqui, de Romanos, que está em Isaías: como crerão se não há quem pregue? Não é quem mostre pelo exemplo. Mostrar pelo exemplo é muito importante. Mas o evangelho ele precisa ser falado, o evangelho ele precisa ser anunciado. Não existe salvação sem o anúncio, a proclamação, a fala, através da boca, através de palavras do evangelho. Não existe. E como a mensagem que Abacuque trazia, como o Luan disse, que é uma mensagem de juízo, a mensagem da salvação, irmãos, de uma certa forma também é uma mensagem de juízo, porque todos estão condenados. E só há uma chance da pessoa ser salva da sua condenação: olhar para Cristo, entender que é um pecador, e entregar e confiar a sua vida a Jesus e a obra que ele fez na cruz. Não existe outra mensagem do Evangelho. Quando a Bíblia fala, nós temos que anunciar o Evangelho. O anúncio do Evangelho é: todos são pecadores e precisam desesperadamente da glória de Deus. Não há outra coisa que precisa ser anunciada. Só que tudo que foi falado aqui, foi falado por um motivo, é porque nós, aqui em Dourados, na Adonai Shalom de Dourados, nós queremos deixar de pecar. Nós queremos deixar de pecar, não transmitindo o Evangelho, não anunciando, não falando o Evangelho.
Porque se você não está fazendo isso, você está pecando. Se eu não estou fazendo isso, eu estou pecando. Porque existe uma ordem, um mandamento de Jesus a respeito disso, como eu já disse. Mas essas coisas, irmãos, elas não vão fazer sentido para nós, nenhum. Não vai ter sentido nenhum para você isso, se o Senhor não marcar o seu coração. Se Deus não marcar o seu coração profundamente com isso, tudo que foi falado aqui hoje não vai fazer sentido para você. Você vai sair daqui, você vai voltar para a sua rotina, você vai voltar para a sua vida, e simplesmente foram só palavras. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos ser marcados por Jesus. O Senhor precisa marcar os nossos corações com a presença dEle, com o amor dEle. E nós precisamos ser transformados por Jesus. Nós não temos outra alternativa de sairmos desse lugar de total conforto para um lugar onde realmente nós vamos nos dispor a fazer isso. Eu, sinceramente, eu não consigo vislumbrar as pessoas trocando de denominação, sabe? A pessoa está na igreja A hoje, daqui a 2 anos ela está na igreja B, daqui a 3 anos ela está na igreja C. Eu acho que tem justificativa das pessoas estarem trocando de igreja assim quando elas estão tendo problemas com a liderança, quando a liderança não é uma liderança sadia, quando realmente existem problemas. Mas, irmãos, a coisa mais saudável do mundo é ver o Senhor acrescentar pessoas sendo salvas. E você concorda comigo que a gente não tem visto mais isso? Você concorda comigo que as igrejas hoje elas estão muito mais recebendo membros novos por transmissão de outras igrejas do que relativamente pessoas que estão nascendo de novo, fruto do anúncio do Evangelho? Então, na verdade, Jesus ele precisa marcar os nossos corações com isso. Nós precisamos estar incomodados com isso. Nós não podemos estar confortáveis no lugar onde nós ocupamos hoje, nas coisas que nós fazemos hoje. O anúncio do Evangelho ele precisa ser uma prioridade na nossa vida. Mas o anúncio do Evangelho, o falar o Evangelho mesmo. E nós não precisamos ter medo de anunciar o Evangelho. Porque todos são pecadores, todos estão precisando. Não existe nenhum ser humano na face da terra que não precise do Evangelho. Essa incumbência, essa responsabilidade, ela não é só do líder, ela não é só do pastor, ela não é só do obreiro, ela não é só do diácono. Essa responsabilidade é de todos aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada por causa desse encontro. Eu gostaria de terminar essa parte que eu estou ajudando em algo, querendo falar para você que Paulo, quando ele encontrou Jesus, Jesus mandou Ananias falar para ele: agora, Ananias, você vai falar para Paulo que eu vou mostrar para ele o quanto é necessário ele sofrer por amor do meu nome. E eu acho que não teve nenhum missionário tão ativo na igreja primitiva como Paulo foi. Paulo entendeu. Mas Paulo ele conseguiu entender pelo nível que ele foi marcado do encontro que ele teve com Jesus. Então você não vai conseguir fazer isso se você não tiver um encontro real com Jesus. Se você não contemplar Jesus, se você não ver Jesus. Se Jesus não marcar o seu coração. Se Jesus não encher o seu coração de amor. Se Jesus não encher o seu coração de amor pelas pessoas, isso não vai ser possível fazer. Porque nós conseguimos sustentar isso por algum tempo, mas daqui a pouco a gente não consegue mais. Nós precisamos ser tocados pelo amor de Jesus de uma forma tão grande, em que nós não vamos nos conter mais. Nós não vamos conseguir mais nos segurar. Isso foi uma realidade na igreja primitiva, isso foi uma realidade há alguns anos atrás, no meio dos irmãos morávios. Você sabe a história dos irmãos morávios? Se você vai ao longo de toda a terra, toda a extensão da terra praticamente,
quase todos os lugares tem uma igreja moraviana. Você sabe por quê? Porque eles saíram por todos os lugares do mundo para anunciar o evangelho. E sabe o que proporcionou isso? A história dos morávios é uma história muito, muito bonita de se falar e de se recordar, porque eles começaram tudo com um movimento de oração, e esse movimento de oração durou 120 anos aproximadamente. Eles eram 24 casais, e cada casal ficava 1 hora por dia, e eles ficaram 24 horas por dia orando e buscando ao Senhor em oração. Só que chegou um dia em que eles estavam reunidos em oração, que eles tiveram uma visão. E a visão que eles tiveram foi do cordeiro ensanguentado, do cordeiro que foi sacrifício. E uma das frases mais célebres, mais conhecidas dos morávios era que eles repetiam que o cordeiro receba a sua recompensa pelo seu sacrifício através de mim. Essa era a frase que alguns irmãos moravianos fizeram, e eles não falaram isso da boca para fora, eles deram a vida deles. Alguns deles se venderam como escravos para ir em lugares onde eles sabiam que eles não poderiam mais voltar para poder anunciar o evangelho. Então, se você não tiver um encontro com esse amor de Jesus pessoal na sua vida, você vai continuar amando mais a você. Você precisa experimentar esse amor, que ele é muito maior, e você se sente tão realizado, e a tua vida faz tanto sentido nesse amor de Jesus, que você para de amar a você e você começa a amar muito mais a Jesus e as pessoas. Isso não pode ser feito de uma maneira maquinal, isso não pode ser controlado, isso só o Espírito Santo pode gerar em nossos corações. Mas ninguém consegue fazer isso. Tudo que foi falado aqui, tudo que o Omar falou, que o Luan falou, que eu estou falando, não vai fazer sentido nenhum se o Espírito Santo não entrar dentro do seu coração e não imprimir essas palavras dentro de você. Não vai fazer sentido nenhum para você. Então são duas coisas, irmãos, que nós precisamos desesperadamente. Nós precisamos conhecer esse Jesus. E nós precisamos experimentar desse amor. E você acha que você já experimentou do amor de Jesus, mas você não experimentou, na verdade, é nada. Porque quanto mais você mergulha, quanto mais você entra, quanto mais fundo você vai, mais você deixa de ser você. Mais você se esquece de você, mais você se abandona. Irmão, você só vai conseguir abrir mão da sua vida se você perceber que existe algo maior e mais precioso para você se agarrar. Se você não ver isso, você não vai conseguir. Quando você começa a conhecer a Jesus e começa a conhecer o amor dele de uma maneira mais profunda, esse encorajamento que o Luan falou, ele vai ser proporcionado no seu coração. Então não existe outro caminho. Nós queremos muito começar a anunciar o evangelho a todas as pessoas, mas nós sabemos também o caminho que nós temos que trilhar, o caminho que nós temos que andar para fazer isso. Não adianta ter 3.000 pregações e uma conversão. É bom ter uma pregação e 3.000 conversões, como foi com Pedro. Mas sabe o que garante a eficácia da sua mensagem? O que garante a eficácia da sua mensagem é o quanto de Jesus você vive na sua vida. Por isso vocês precisam experimentar antes. Porque você não vai conseguir dar aquilo que você não tem. Você só dá aquilo que você tem. Então a nossa intenção é nos reunirmos, buscarmos ao Senhor em oração, conhecermos a Jesus. E desse lugar onde o Senhor vai gerar em nós isso, nós vamos estar derramando sobre outras pessoas. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Eu não estou atrás de estratégias, eu estou atrás do poder de Deus, da presença de Jesus, porque é isso que faz sentido para nós e para as pessoas lá fora. Irmãos, lá fora tem dinheiro, tem drogas, tem mulheres à vontade, tem homens à vontade. Lá fora tem tudo e o povo está triste. E a vida das pessoas não tem sentido. Eles estão vazios por dentro. E nós temos a solução.
Porque nós temos Jesus. Então Jesus precisa marcar a sua vida. Você precisa pedir: Jesus, marca a minha vida. Marca a minha vida. Marca a minha vida como o Senhor marcou a vida de Paulo. Marca a minha vida como o Senhor marcou a vida de Abraão. Essas pessoas viram algo que nós ainda não vimos, em que elas abriram mão da vida delas. Isso ninguém consegue fazer sozinho. Nós precisamos ver sentido em fazer isso. Então é um desafio muito grande. Mas nós queremos começar a obedecer o ID de Jesus. Começar, viu? Eu estou falando a palavra certa, começar. Então que o Senhor possa marcar você nessa noite e que o Espírito Santo possa realmente levar você nesse lugar de conhecer a Jesus, de contemplar ao Senhor, porque sem isso nós não conseguimos. Nós temos uma garantia. Existem sinais que vão seguir aqueles que creem. Existem milagres que vão ser liberados. Existem pessoas que vão ser alcançadas. Nós não temos compromisso com a salvação das pessoas. Nós temos compromisso com a pregação do Evangelho. Porque quem alcança é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a mensagem brotar no coração da pessoa. Mas nós precisamos fazer aquilo que é da nossa parte. Talvez não vai existir um sentimento mais gostoso que você vai sentir na sua vida quando na eternidade alguém chegar em você, abraçar você e falar: obrigado, porque eu só estou aqui porque você anunciou o Evangelho para mim. Não existe nada mais recompensador que isso. Amém?